Os jantares também toda uma crítica ao comportamento social. Então, o Swann é, digamos, um burguês que, na conversa de uma tia, na visão de uma tia dele, ou da tia-avó, merecera ser desclassificado, porque um dia no Figaro ele aparece como tendo ido visitar os príncipes, a aristocracia. É como se ele dissesse, ele é um desclassificado. E vai, ao longo da obra, ser mais desclassificado ainda por causa do seu amor, que se casa com uma personagem, digamos assim, que não era da mesma classe que ele, que tinha uma reputação duvidosa. Então, o que ele vai fazendo? É descrevendo não só aquele Swann como um homem que participa da vida mundana, que tem uma vida particular, que tem toda uma classe, que aí é todo um jogo de nomes, né? de tradições, de famílias, de aristocracia. Quer dizer, como é que você penetra de uma classe na outra? E como você, ao penetrar numa classe, você é desclassificado. Por quê? Porque cada classe tem as suas regras, os seus costumes, as suas leis. Então, você, para saber o que pertence a uma classe, você tem que ter toda uma tradição de nome, que vem de uma longa história daquele nome. Mas é uma sociedade aristocrática decadente, é uma burguesia ascendente. Quando a gente lê o Caminho de Swann, a gente vê, nas suas várias partes, uma infância, outro de lado, a história de Swann, e de outra história dos Guermantes, da aristocracia. E nisso dos passeios, que a família, de um lado, fazia o caminho de Maison-Lise e do outro lado o caminho de Guermantes. São dois caminhos separados. São dois mundos separados. São duas visões de mundo distintas. Quer dizer, são coisas disparatadas. São memórias que são disparatadas. Como unir essas memórias? No livro de Swann, mas ao mesmo tempo ele dá algumas pinceladas, tem algumas reflexões que parecem ser aprendizadas. Falaremos disso mais tarde. Trataremos disso em outra ocasião. Porque, na verdade, quando ele escreve O Caminho de Swann, ele concomitantemente, ou logo após, teria escrito também O Tempo Redescoberto, que para muitos Le Temps que esse tempo redescoberto é rencontré. Esse tempo reencontrado, e na tradução em português é tempo redescoberto, para muitos não deveria ser o tempo redescoberto, mas o tempo reencontrado. Encontrei. Quer dizer, aquela ideia do rei. E esse rei, em francês está sempre o reviver, reencontrar, redescobrir, reviver. Então, o primeiro momento é de viver. E ele quer, na verdade, reencontrar a sua infância, é reviver a sua infância, mas não revivê-la através da inteligência voluntária, porque a memória não consegue apreender aquilo que foi o momento que ele viveu no passado. E ele quer simplesmente não que aquilo que já
digamos, diria Santo Agostinho, já era. Aquilo que Platão diria, já era. Aquilo que não existe mais. Agora não. O que é dar realidade ao passado. E como dar realidade a esse passado? Simplesmente através da vivência, através dessa memória involuntária, que é a memória ao acaso. É fruto do acaso. Né? É voluntário, eu estou provocando, eu estou buscando. A outra, não, as coisas surgem. É aquela ideia da intuição, de chegar às essências, é aquilo do insight, como a gente diz na criação, ao insight. Não há uma separação entre o que é o passado e o que é o presente. Ao contrário, há uma superposição do passado e do presente. As coisas se entrecruzam, se mesclam. É isso que estamos falando. Mas no caminho de Swan, as coisas parecem disparatadas. Mas ele fala, num determinado momento, que muitos autores consideram como aquilo que daria sentido à obra de Proust, que era a sensação da Madeleine. Né? Essa sensação da Madeleine, para muitos, por exemplo, Deleuze, não julgaria como sendo essencial para a compreensão da obra de Proust. Ele diz que o que a gente tem que, Deleuze diz, é o aprendizado dos signos. Tendo em vista a questão da verdade. Paul Ricoeur, por exemplo, faz uma análise da sua obra, no segundo volume de Tempo e Narrativa, da obra de Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Mais um parênteses, esta obra seria, esses 15 volumes, né? Não seria um acabamento de obras iniciadas, como ele já teria feito, João, agora estou me fugindo do nome, mas se for me lembrar, de obras que já teriam sido iniciadas, já estão lá nos Dias dos Prazeres, que são outras obras dele, sobre a forma de contos, né? Quer dizer que ele já vinha ensaiando, ele já vinha pensando nesse tema, mas junto desse tema são os costumes mundanos, são os nomes, toda uma aristocracia, toda a poesia, as paisagens. Ler os Prazeres dos Dias, vocês vão ter um resumo de Em Busca do Tempo Perdido. É Jean Santerre, que é o primeiro volume que ele escreve, mas aí ele está como se ele narrasse todo um romance em nome de um escritor. E já no Em Busca do Tempo Perdido, são 3 as falas. Ele está ali fazendo reflexões. Porque à medida que o herói é aquele que vem desde criança, que ele está vivendo os seus vários momentos, está transitando entre as várias camadas do mundo, tá? Entre as várias famílias da burguesia e da alta sociedade, das festas, dos passeios, das férias, das praias, das viagens à Veneza, Malbec, a praia, e etc. Né? E ele vai mostrando tudo isso. Mas tudo ali ele está pretendendo exatamente dar sentido à experiência da vida. Todos esses momentos. Então, aquilo que nas várias obras parece desconectado, no último volume, e aí é o que o Paul Ricoeur faz, das hipóteses de leitura do seu trabalho,
gente não poderia ligar o tempo perdido, que seria aquele do Shishuan, né, no caminho de Suan, e no caminho, no tempo redescoberto, não há aparentemente há uma distância que separa a primeira obra da segunda, que você já sabe, foram escritas praticamente na mesma época. Quer dizer, quando ele escreve Suan, ele está já remetendo a obra que ele vai fazer. Então é como se ele aqui estivesse trabalhando a questão da memória, a questão dessa valorização, digamos, dessa busca de uma identidade do eu, dessa busca da essência da realidade, mas o tempo está ali presente, mas o tempo é desaparecido, o tempo perdido, que é o tempo das emoções e etc. Mas ainda tudo muito perdido. Tudo ainda, quer dizer, que ele quer recuperar. O último tempo é aquele que ele vai se aproximar do tempo. Vai aproximar o primeiro volume do segundo volume. Isto através da sensação que é dada pela memória involuntária. E, durante algum tempo da sua vida, Proust esteve doente, ele ficou internado, ele ficou afastado de toda a sua vida mundana, de todas as suas obras. Mas ele se sentia, digamos, ele se sentia imbuído de uma necessidade de fazer uma obra, mas para a qual, digamos assim, ele não se achava capaz. Ele tinha dúvidas e incertezas. Quando ele sai, digamos assim, das clínicas de saúde, ele recebe um convite para passar uma soirée, uma matinée, na casa de Madame Guermantes. Madame Guermantes é simplesmente uma mulher uma dama da alta sociedade, que, segundo ele, foi a sua primeira paixão.